É bom saber que Deus tem cuidado de nós, nos traz aqui, nos abençoa e nos dirige. Boa parte da nossa igreja está ausente porque muitos estão acampados, adolescentes, jovens, algumas famílias, outros estão viajando. E em todos os lugares onde estamos, podemos contar com a assistência e com a presença desse Deus que tudo pode e tudo é. Mas pela graça dele aqui estamos, e você também que através da internet participa conosco hoje, agora, que Deus seja com você aí, onde você está. Nós vamos ser orientados por Deus mesmo em nosso culto, e Deus nos orienta hoje no Salmo de número 67. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo nesse texto, para vermos o que Deus tem a nos dizer nesse instante, através desse Salmo de número 67. Vamos fazer uma leitura alternada desse texto. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Esse é o Deus que adoramos, o Deus de bênçãos, o Deus que cuida dos que são dele. Vamos falar com esse Deus. Ele não apenas fala conosco, mas nos dá a oportunidade e o privilégio de podermos falar com ele. Então vamos fazer isso. Eu vou convidar o nosso irmão Paulo Ferraz, presbítero da igreja. Paulo, você pode, por favor, nos conduzir à presença do Senhor. O microfone vai chegar aqui até você, para participarmos bem com você dessa oração. Bondoso Deus, nosso Pai, nós louvamos, nós bendizemos, nós adoramos o Senhor e o fazemos com o nosso coração contrito, mas alegres, sabendo que estamos na Tua presença. Amém. Nós louvamos o Senhor porque Tu és um Deus abençoador. Amém. E gracioso. E para nós é bastante a Tua bênção e a Tua graça. Amém. Mas também sabemos que Tu és um Deus que olha por nós, que cuida de nós. E por isso nós pedimos, ó Pai, que as pessoas que não estão presentes aqui conosco nesta noite por motivos de acampamento ou viagem, que a Tua bênção, a proteção e graça também possam estar os alcançando. Amém. Que da mesma maneira como nós podemos sentir o Espírito Santo reinando em nosso meio aqui, eles também possam estar usufruindo desta mesma bênção. Amém. Vem, Senhor, estar com cada um de nós e que a nossa vida seja pautada pela busca do cumprimento das tuas palavras, da Tua vontade. Amém. E que o Teu querer seja o alvo da nossa vida. Amém. Abençoa-nos nessa noite também na palavra que iremos receber por parte do reverendo Fernando, que, mais uma vez,
os seus lábios, a sua mente, sejam ungidos pelo Senhor, Amém. para que possa transmitir-nos a tua mensagem interpretada. Amém. É o que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoa para que a sua bênção transborde e seja compartilhada por nós e outros próximos e distantes o conheçam. Vamos louvar a Deus. Nós te louvamos, ó Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, vamos unir nossas vozes com alegre cântico de louvor e adoração ao Senhor com este hino. Mesmo em pé, vamos voltar a abrir as nossas Bíblias agora no Salmo 24. E novamente vamos fazer uma leitura alternada da boa palavra de Deus. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória.
Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Bendita seja a palavra de Deus que nos permite conhecer a Deus assim. Assente-se, por favor. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem habitará no seu santo lugar? Essa é a pergunta que todo ser humano traz consigo. Quando me encontrarei com Deus? Como viver com Deus? E Deus nos responde. Deus nos dá esse caminho. O que é limpo de mãos, o puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Jesus Cristo. Jesus sim, inteiramente limpo de mãos, puro de coração e verdadeiro. E por causa de Jesus, nós somos justificados e temos acesso a Deus, pelo que Ele fez na sua morte e na sua ressurreição. Por causa de Jesus, que agora intercede por nós, podemos sim conhecer a Deus, estar na sua presença. Cada um de nós, por certo, traz motivos de oração. Vamos então procurar a Deus, vamos falar com Deus, cada um de nós de maneira pessoal. Vamos colocar diante de Deus nossa vida, nossas necessidades, suplicar o perdão para os pecados e a orientação para viver. Então vamos orar de maneira pessoal e silenciosa por um tempo. Eu peço ao nosso irmão Jimmy, você pode, por favor, Jimmy, nos conduzir numa oração dívida? O microfone vai chegar aqui até você. Pai, nós te louvamos por podermos ter o privilégio de estarmos aqui esta noite para aprendermos mais de Ti, Senhor. Te louvamos porque fomos escolhidos por Ti, Pai, pelo Teu amor. Te pedimos que a Tua palavra, que vai ser colocada esta noite pelo Seu pastor, fale para nós, Senhor, entre nossas vidas, se torne prática em nossas vidas, Senhor. Amém. Aceita o nosso louvor, Pai. Aceita nossas orações, Senhor. Toma conta daqueles que não estão aqui, Senhor, em seus afazeres, em seus acampamentos e fazendo outras coisas, Pai. E também visita os doentes, Senhor, que tanto necessitam de Ti, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque somos pecadores e necessitamos de Ti, Pai. E pedimos perdão, Senhor, através do Teu santo nome, através do santo nome do Seu Filho amado Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém. Amém. A partir de hoje nós estamos cantando esse hino, Meu Senhor de tudo sabe. É novo para a maioria de nós. Vou pedir ao Norberto para você tocar ele inteiro, Norberto, para a gente conhecer e reconhecer essa melodia. Enquanto cantamos, podemos também consagrar a Deus dízimos e ofertas. Vamos novamente nos colocar em pé para isso?
Vamos ver quem Deus trouxe e ao nosso lado está para adorá-lo. Vamos nos cumprimentar no Senhor. Todos são bem-vindos à casa de Deus. E Deus nos dá o privilégio de adorarmos juntos. Nossa missionária Jaqueline está no acampamento das famílias. Então as nossas crianças hoje ficarão nos braços e nos cuidados de seus pais durante a mensagem. Nós vamos orar a Deus em gratidão pelo povo de Deus que, agradecido, contribuiu para a expansão do reino de Deus. Júnior, você pode nos conduzir então, por favor? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor Deus, pela presença na Tua casa. O Senhor nos permitir, nos dar, Senhor Deus, o privilégio de estarmos aqui, ó Pai. Te agradecemos por cada pessoa que se dispôs a abrir o seu coração para ouvir a Tua palavra, Pai. E te pedimos que o Senhor fique também com a mensagem que será ministrada pelo pastor. Te agradecemos, Senhor Deus, imensamente pelas pessoas que se dispuseram também a trazer a Tua oferta, de coração aberto. E te pedimos que o Senhor oriente aquelas pessoas que irão conduzir esses recursos para levar adiante esse trabalho que é maravilhoso, Senhor Deus. Amém. Nos guarde, nos proteja em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos abrir juntos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Evangelho de Mateus, capítulo 9. A partir do versículo 35, lemos que percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nesse texto, nós encontramos uma riqueza de informação extraordinária sobre o ministério de Jesus Cristo, o que ele fazia, como ele gastava o seu tempo. E nós encontramos também nesse versículo 35 um resumo. E eu gostaria que nós dessemos atenção inicialmente a esse resumo, como vimos hoje pela manhã, com mais vagar, hoje à noite com um pouco mais de ligeireza. O versículo diz que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Portanto, nós encontramos inicialmente Jesus, o Mestre, ensinando nas sinagogas. Jesus era uma pessoa acessível. As pessoas se aproximavam dele, faziam perguntas e ele respondia. Jesus se aproximava das pessoas e conversava com elas. Era de fácil trato, simpático, às vezes duro, contundente, mas um mestre por excelência. Portanto, o seu ensino alcançava o coração, a mente das pessoas de maneira rápida.
falava claramente, com palavras fáceis de serem entendidas, usava figuras que as pessoas estavam acostumadas a ver no seu cotidiano, mas também falava por parábolas, histórias que ele mesmo inventava para capturar a imaginação das pessoas. E falava também por parábolas para desafiar aquelas pessoas, os seus ouvintes, os seus discípulos, os seus alunos, a ir um pouco além, a questionar, a perguntar. Ensinava nas sinagogas, as igrejas dos seus dias, onde as pessoas liam os profetas, os livros de Moisés e os outros escritos do Antigo Testamento. Jesus se sentia bem nas sinagogas. Várias e várias vezes, quando lemos os evangelhos, nós encontramos ele na igreja, na sinagoga, lendo as escrituras e falando, e ensinando as pessoas. Seu ensino era fiel ao que ele lia. Ele pregava o que realmente Deus falava. Isso trouxe certas complicações para ele, como nós sabemos, porque os super religiosos dos dias de Jesus Cristo não entendiam e tinham muita dificuldade de aceitar o que ele falava. Porque os super religiosos sempre estão longe de Deus. Super religiosos não quer dizer perto de Deus. Jesus, um mestre, gastou a sua vida ensinando, gastou a sua vida atendendo pessoas, procurando e sendo procurado, inteiramente acessível a cada uma delas. Mas o texto também nos fala que Jesus era proclamador. E é interessante porque não apenas mestre, mas também proclamador. Proclamava, anunciava o Evangelho do Reino. E essa expressão que ele pregava o Evangelho do Reino, anunciava o Evangelho do Reino, nos traz uma figura do mundo antigo. Quando as autoridades queriam se fazer ouvidas, seja por uma nova lei, seja por alguma outra razão que queriam que as pessoas soubessem o que deveria realmente ser sabido, eles tinham os arautos, eles tinham os mensageiros que saíam de cidades, povoados, vilas, proclamando o que as pessoas deveriam saber para entender melhor a forma de viverem. Jesus, então, era proclamador, pregador. Portanto, muitas das palavras que nós encontramos em Jesus Cristo é uma proclamação. Ele está vocalizando a vontade de Deus. Ele está pregando para que as pessoas ouçam e entendam e aprendam a viver. Não apenas ensinava, ele também pregava. Há uma nuance aí de diferença entre as duas ações de Jesus Cristo. Mas, não apenas isso, o texto nos diz que Jesus também era restaurador. Ele curava toda sorte de doenças e enfermidades. Muitos vieram a ele com grandes necessidades e foram atendidos. Muitos vieram pedir socorro para outros que não podiam vir e foram atendidos. Jesus Cristo se aproximava dos enfermos, tocava nos leprosos, atendia aqueles que estavam em profunda necessidade,
socorreu a todos eles. E Jesus concedeu esse dom de curar aos seus apóstolos. E além dos apóstolos, um pequeno grupo de pessoas na era apostólica também foram usados por Deus, pelo Espírito Santo, para curar pessoas. Por isso é que quando lemos o Novo Testamento, nós encontramos que as pessoas eram curadas quando chegavam perto dos apóstolos e suplicavam. A presença apostólica curava pessoas. E também os diáconos Estevão e Filipe. Esses são os homens que no Novo Testamento são descritos como mensageiros desse poder de cura. Contudo, o que nós entendemos ao estudar a Bíblia é que esse poder que Jesus teve de curar, que Ele concedeu aos seus apóstolos, foi um poder que passou. Não que Deus não cure hoje de maneira extraordinária, Deus cura de maneira extraordinária. Mas nenhum discípulo de Jesus Cristo pode dizer hoje ser detentor do poder de curar. Isso não. Muito embora tenha vários por aí dizendo isso. Vem aqui perto de mim que eu vou curar você. Isso não pode ser falado. Você sabe que os períodos de grandes milagres na Bíblia não foram muitos. O período de Jesus e dos apóstolos foi um desses períodos que a Bíblia registra que Deus fez muitos milagres. Mas há outros períodos em que Deus não realizou milagres. E que a palavra de Deus deveria ser recebida como suficiente para nele crer. Conquanto nós hoje não possamos replicar esse exemplo de Jesus Cristo de curar toda sorte de doenças e enfermidades de maneira direta, um dos apóstolos que tinha esse poder nos ajuda a entender como viver hoje esse valor, esse princípio que Jesus nos mostra. Por isso eu peço a sua atenção para a primeira epístola de João, mais aí para o fim do Novo Testamento. Primeira epístola de João, do capítulo 3. Nós lemos a partir do versículo 16. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Deus nos tem dado recursos, e é através desses recursos que nós instrumentalizamos o amor de Deus. É assim. Se você conhece alguém que não sabe ler, você pode ensinar essa pessoa a ler. E assim você demonstra o amor de Deus a ela. Se você sabe que antes de você se alimentar, você precisa lavar as suas mãos, mas há pessoas que por aí não sabem, e você ensina essas
Nosso bondoso Deus, olhando hoje na Tua palavra, fomos lembrados que o Senhor é o Deus de toda bênção, que de Ti provém tudo que é bom, tudo que é perfeito. Fomos lembrados também que é na Tua presença que vivemos a plenitude da nossa existência. E que Jesus nos dá esse privilégio. A sua justiça aplicada a nós nos leva, abre os portais dos céus e nele entramos, agraciados pelo nosso Salvador. Olhamos para o nosso Salvador nesse texto do Evangelho de Mateus e o vemos indo, procurando pessoas, conversando com elas nos povoados e nas vilas onde ele viveu, ensinando, proclamando, curando, transformando vidas e chamando os seus discípulos para participar disso. E a nós hoje, temos o privilégio de continuar o trabalho de Cristo, o ministério de Cristo que Ele nos confia, com os recursos que Ele nos dá, para demonstrar assim o amor de Deus. Ó Senhor, que cada um de nós, ao sair daqui, possa levar consigo esse desejo de representar a Cristo, de testemunhar dele, de se fazer instrumento vivo da graça de Deus. Irmãs e irmãos, povo de Deus aqui congregado, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, tendo misericórdia de vós, e dirigindo os vossos passos por caminhos de paz, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas, para a sua maravilhosa luz, agora e para sempre. Amém. Ver se temos aqui hoje entre nós alguém que está nos visitando. Se tiver alguém aqui que nos visita, se pudesse colocar em pé um instante, por favor. Temos ali em cima, na galeria. Bem-vindo, da cidade de Suzano, me fugiu o seu nome. Tony, a gente se conheceu rapidamente aqui no corredor. Bem-vindo, viu, Tony? Deus abençoe você. Esperamos revê-lo aqui com a gente. Há mais alguém? Eu gostaria de lembrar que a nossa igreja está no processo de eleição de diáconos e no boletim você encontra a instrução sobre como cada um de nós deve participar. Por favor, dê atenção a isso, ore a Deus e participe. No próximo domingo, no culto da noite, nós vamos ter a alegria de ter aqui conosco
o reverendo José João Mesquita. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Manaus. E ele vem compartilhar conosco a palavra de Deus, mas também nos falar sobre o ministério que a igreja dele desenvolve nos rios da Amazônia, entre a população ribeirinha. Um ministério extraordinário. E peço que você esteja aqui para ouvir isso. Porque, se Deus quiser, no ano que vem, 2015, nós vamos fazer uma viagem missionária para participar desse trabalho. Um trabalho de desafios, mas um trabalho, como eu já disse, que chama muito a nossa atenção. Um privilégio participar dele. Especialmente aqueles da área de saúde estão especialmente convidados, porque no dia seguinte, na segunda-feira, nós teremos uma reunião para conversar com maiores detalhes sobre isso. Mas não apenas o pessoal da área de saúde, qualquer pessoa pode participar dessa viagem missionária. A Igreja Presbiteriana de Manaus é a maior igreja presbiteriana do Brasil hoje, igreja local. Então, eu considero que para nós vai ser um grande privilégio receber aqui na nossa igreja esse pastor, para nos mostrar o que Deus está realizando através deles. Então, lembre-se disso. Lembre-se também, por favor, de orar. Os nossos jovens e adolescentes estão reunidos nos acampamentos. Também famílias da igreja estão reunidas na casa dos irmãos Iberê e Maria Lúcia. E também tem sido uma grande oportunidade para todos. Que Deus nos encaminhe de volta para os nossos lares em paz e dê atenção ao boletim, porque através dele você percebe como Deus está agindo entre nós e como podemos fazer parte da vontade de Deus.